Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar para vocês aqui de um artigo do Marcos Pestana declarando apoio a Ciro Gomes. Olha, realmente tem coisa ali muito, mas muito interessante, alguns detalhes para a gente desdobrar aqui. Marcos Pestana, que é pré-candidato do PSDB ao governo de Minas, ele é economista, foi deputado federal, estadual e já foi presidente do PSDB aqui no estado, digo aqui porque eu sou de Uberlândia, também foi secretário de saúde aqui no estado e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou ler e analisar aqui alguns pontos, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações, se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha para cima, se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha e eu quero fazer um convite especial. O Vitinho Maia, que é um canal que também defende o Projeto Nacional de Desenvolvimento, fez um vídeo sobre esse artigo do Marcos Pestana. Vale muito a pena, eu já assisti, gostei muito e vou deixar o link no comentário fixo para vocês irem lá também prestigiarem o trabalho que o Vitinho Maia tem feito. Pessoal, então é o seguinte, o artigo do Marcos é intitulado Por que eu apoio Ciro Gomes? E aí ele já complementa, Ciro Gomes é a terceira via. Começa ele dizendo, aproximam-se as eleições, talvez as mais importantes, decisivas, radicalizadas, perigosas e dramáticas do Brasil pós-redemocratização. A apresentação de uma candidatura competitiva do Polo Democrático, a chamada terceira via, mais do que um desejo subjetivo, é uma necessidade histórica para oferecer à sociedade brasileira a percepção que existe vida possível e inteligente fora da polarização entre Bolsonaro e Lula. Bom, aqui ele já começou muito bem, porque tem hora que eu custa acreditar que nós hoje estamos olhando nas pesquisas dois políticos como Lula e Bolsonaro liderando, né, com o Lula à frente e Bolsonaro em segundo. Né, com o Brasil do jeito que está, não dá para imaginar, né, a continuidade dessa tragédia que é o governo Bolsonaro. Também não consigo imaginar que a solução para o presente é voltar ao passado que ajudou a gerar o presente. Então, o melhor dos mundos era que os dois tivessem um pouco de responsabilidade e falassem, olha, né, não vou mais disputar. E aqui é um detalhe, se um deles sair, o outro, né, automaticamente cai, porque um acaba se nutrindo da raiva que o povo sente pelo outro, né, e vice-versa. Então, um depende do outro, mas a gente sabe que não é possível eles desistirem. Existe conversas aí sobre Bolsonaro ficar inelegível por conta de abuso de poder que vem cometendo aí nos últimos dias, mas não acredito que a essa altura do campeonato alguma coisa seria feita a tempo das eleições, mas é uma esperança que muitos têm. Voltemos aqui então para o texto dele. Um ano atrás, o Marcos Pestana vai dizer, as pesquisas indicavam que 32% dos brasileiros queriam votar numa terceira via. Esse sentimento se esmaeceu diante da condução errática e equivocada da construção política de uma candidatura do centro democrático, entendido como um espectro que abrange desde o social-liberalismo até a esquerda democrática. Hoje, apenas 19% apostam nessa perspectiva em função da falta de uma candidatura unitária, forte, deste campo que conquiste corações e mentes e gere expectativa de poder. Fomos deixando pelo caminho candidaturas com grande potencial. Citou ele aqui, Luciano Huck, Mandetta, Eduardo Leite e João Dória. Não dialogamos com Ciro Gomes e deixamos escapar Luciano Bivar. Bom, um dos problemas que eu acredito colaboraram para, né, que essa, digamos assim, expectativa por uma alternativa diferente neste momento deixasse acontecer é, primeiro, eles ignoraram muito realmente Ciro Gomes, ficaram discutindo nomes ali, enfim, e na medida em que um desistia, em vez desse que desistiu passar a apoiar um nome que ficou, não, ele desistiu e foi cuidar da sua vida, foi ficar, enfim, esperando uma definição dos partidos, e essa indefinição, eu acho que ela colaborou para a sociedade acabar, né, resistindo junto com o Ciro, parte dela, e outra acabou se apegando parte dela com Lula, parte com Bolsonaro, mas é claro que nós temos tempo para fazer com que essas pessoas voltem a olhar para essa alternativa, e o Marcos vai dizer aqui em seguida. Continua então o Marcos dizendo que o PSDB renunciou pela primeira vez a ter protagonismo e candidatura própria desde a sua fundação, da qual participei quando lançamos a candidatura de nossa referência política, Mário Covas, em 1989, cuja campanha coordenei em Juiz de Fora e na Zona da Mata Mineira como primeiro presidente do PSDB na cidade. Então aqui o Marcos é um quadro histórico do partido, está lá desde a sua fundação.
Só para lembrar, o Ciro, né, nessa época que o Mário Covas foi candidato à presidência, o Ciro também estava no PSDB, o Ciro que ajudou a fundar o partido lá no estado do Ceará, sendo eleito governador pelo partido, o primeiro deles, né? Depois aí nós tivemos vários outros que foram eleitos. E continua dizendo aqui que o PSDB optou pelo apoio à senadora Simone Tebet, figura encantadora, carismática, boa parlamentar e líder consciente de seu papel neste momento difícil da vida nacional. Fizemos um gesto radical, renunciando ao nosso protagonismo histórico nas eleições presidenciais. No entanto, vejam bem, o MDB nem abraçou a candidatura de Simone Tebet, nem revelou qualquer apreço e sentimento de reciprocidade ao PSDB. Nenhum gesto coletivo e majoritário foi feito de apoio a Simone, a não ser manifestos frios e burocráticos. Não houve um evento sequer para fortalecer a candidatura. Ao contrário, disse ele, o que assistimos é uma forte luta interna de contestação. Inúmeros diretórios do MDB apoiam abertamente Lula ou Bolsonaro e os independentes, como o de Minas Gerais, lavam as mãos e não fazem nenhum esforço para construir uma sólida base de apoio. Tendo contato semanal por telefone e mensagens com Simone, Baleia Rossi é o presidente do partido, e Newton Júnior soube da adesão do MDB de Minas ao governador Zema pelos jornais mineiros, em um sábado, sacrificando inclusive o candidato a senador do MDB, o ex-deputado e ex-prefeito de Uberaba, Paulo Pial. Até hoje, não recebi sequer um telefonema de qualquer um dos três justificando a opção. Talvez os motivos não sejam confessáveis. Então, vejam que ele, pré-candidato ao governo de Minas pelo PSDB, vejam bem, um partido que nacionalmente tende a caminhar com o MDB, vê o partido no seu estado declarando apoio ao Romeu Zema, concorrente do Marcos Pestana, e o próprio Marcos Pestana fica sabendo disso pelos jornais, não sendo comunicado pessoalmente pelas lideranças do partido, nem em Minas, nem em nível nacional, nem pela própria senadora e pré-candidata do partido à presidência. Então, realmente uma situação, né, bem complicada aqui entre o MDB e o PSDB em Minas Gerais. E o PSDB, vai dizer ele aqui, renunciou ao protagonismo e fez um gesto forte de apoio a Simone. No entanto, vejam a relação entre os dois partidos. Temos apenas 9 candidaturas a governador. Quando ele fala temos, é o PSDB. Em 7 estados, o MDB está em outro palanque. E ele destaca Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Sergipe e Distrito Federal. Em Rio Grande do Sul, vivemos uma verdadeira novela, um verdadeiro conflito geracional, aonde a ala mais jovem quer apoiar Eduardo Leite, mas a velha guarda resiste. E em São Paulo, estado estratégico para o PSDB, Baleia Rossi já era da coordenação de Rodrigo Garcia, antes mesmo da vinda dele para o PSDB e da Aliança Nacional se consolidar. Aqui ele faz um relato importante que realmente o PSDB, tudo indica, não está ganhando praticamente nada com esse apoio dado a Simone Tebet. E em São Paulo ele vai destacar, né, o apoio do MDB já existia, né, desde quando o Rodrigo Garcia estava no Democratas. Aí ele saiu do DEM e foi para o PSDB, ou seja, não foi algo construído e dialogado, né, em troca desse apoio dado a Simone Tebet. E vai continuar dizendo que, infelizmente, o PSDB terceirizou seu destino e futuro. Nada podemos fazer a não ser assistir da arquibancada o processo interno do MDB. No Ceará de Tasso Gereissati, o MDB estará em outro palanque em favor de Lula. O MDB lá no Ceará é do Eunício Oliveira. O candidato do MDB no Mato Grosso do Sul, estado de Simone Tebet, vejam, tangenciou a pergunta sobre apoio à candidatura presidencial, desejando boa sorte a Lula e Bolsonaro. Em Minas aprendemos que as omissões têm maior valor que as palavras. Aqui ele destaca bem, a Tebet não tem apoio do seu partido nem lá no seu estado. E ele diz então que o maior líder do MDB, o ex-presidente Michel Temer, revela dúvidas sobre o rumo a seguir e apoiou o adiamento da Convenção Nacional, que em tese aprovaria o nome da Simone Tebet. Dilma resiste, né? Que ele dando um pitaco nessa briga pública que ficou entre o Temer e a Dilma. Renan vai judicializar a data e a dinâmica da Convenção Nacional. É a crônica da morte anunciada para homenagear o grande escritor, Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques. Aqui eu aproveitei para pegar na minha estante. Realmente é um livro sensacional que vale a pena ler, super recomendo. Continua então Marcos Pestana dizendo que o MDB desenvolveu um competente know-how
de como cristianizar seus candidatos. Aconteceu, segundo ele, com Ulisses, Quércia, Meirelles. Não quero participar de uma farsa, quando uma política da qualidade de Simone será levada ao altar da traição. Aqui ele já alertando que ela será traída. Então até aqui uma avaliação do PSDB e MDB. Agora ele vai falar sobre o Ciro. Por que Ciro Gomes é o melhor candidato da terceira via? Pergunta ele. No meu ponto de vista, são 4 as razões centrais que justificam meu apoio. Ciro é o mais experiente, foi prefeito de capital, governador e ministro de Estado. Tem um programa claro para o futuro do país expresso em seu livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança. E eu pego aqui na minha mesa também, tá aqui, recomendo muito a leitura dele. E ele diz aqui, pode-se concordar ou discordar de alguns pontos, mas Lula e Bolsonaro nem de perto explicitaram suas propostas para a economia e as principais políticas públicas, e ele tem razão. O Ciro Gomes deu a cara para bater, para ser elogiado, para ser criticado, para ser aprimorado, como ele tem insistido para as pessoas, né, o ajudarem a melhorar o seu projeto. Lula e Bolsonaro não chegam nem perto disso aqui. Continuou Marcos dizendo que o Ciro tem resultados concretos a mostrar que mudaram a vida da população. Das 100 escolas mais bem avaliadas no ensino fundamental do Brasil, mais de 70 estão no Ceará, fruto das sementes plantadas por Ciro e Tasso Gereissati. Tasso que é do partido do Marcos Pestana, PSDB, amigo de Ciro Gomes. Fui secretário de Saúde de Minas por 8 anos. O Ceará nos inspirou na construção do SUS em Minas. Foram Tasso e Ciro que criaram os agentes comunitários de saúde, entre outros avanços. E diz ele, faltam 70 dias para a eleição, já que foi publicado no dia 24. A campanha será curta. O programa de rádio e TV, que é decisivo, que no passado ocupava 60 dias e foi reduzido para 45, terá agora apenas 35. As redes sociais estarão poluídas com o impulsionamento de milhares de candidatos no primeiro turno. O polo democrático não tem rede social poderosa como o lulopetismo e o bolsonarismo. As rádios e as TVs serão essenciais. Ciro parte de um patamar de 9%. Agora vejam, com a experiência que tenho de coordenação de 8 campanhas majoritárias, tenho a convicção de que poderá atingir 15% até o 7 de setembro. E aí haverá um deslocamento grande em seu favor de indecisos e de polarizados não convictos que votam em Bolsonaro para derrotar Lula e votam em Lula para evitar Bolsonaro, mas que na verdade gostariam de votar em outra alternativa. Eu vivo falando isso aqui no canal, sendo até repetitivo, porque isso aqui é o que acontece muito. E o Ciro, saiu pesquisa hoje que comprova, tem um potencial de votos altíssimo. A IPESP que saiu e o Ciro tem mais de 50% que dizem que poderiam votar nele ou votariam com certeza. O desafio é fazer esse possível voto, que é gigantesco, supera 50% na IPESP, a virar o voto com certeza. E como ele disse aqui, se o Ciro bater os 15%, e ele fala que por volta de 7 de setembro isso vai acontecer, ele tem convicção, certeza ninguém tem bola de cristal, né? Aí sim o Ciro poderia atrair e consolidar mais votos em torno do seu nome. E aqui agora ele vai falar, né, de que é um dos fundadores do PSDB, de que ele aprendeu, né, a respeitar decisões partidárias, que ele tentou fazer com que o PSDB continuasse tendo protagonismo nacional, mas ele foi voto vencido. E aqui lembrando só que o PSDB chegou a ter 4 pré-candidatos à presidência: Arthur Virgílio, Tasso Gereissati, Eduardo Leite e Dória. Dória que venceu as prévias, acabou não conseguindo apoio e desistiu. E agora o Marcos Pestana volta a fazer aqui um breve resumo em alguns estados, dizendo que o PSDB de São Paulo fará palanque duplo para Simone Tebet e Bivar. Mas acontece que pode ser que nenhum dos dois sejam candidatos, né? O Mato Grosso do Sul apoiará Bolsonaro. No Rio, estamos no palanque de Freixo e Lula. Em Minas, apoiaremos Ciro Gomes. O Rio Grande do Sul apoiará Bivar e aguarda a decisão do MDB regional. E aí, vejam bem, o que fazer então? Aí ele propõe algumas alternativas, que é o primeiro, o PSDB romper com a Simone Tebet e ficar neutro. Que ele vai dizer então, o que reflete a vida real e seria o mais indicado era não dar o vice ao MDB, liberar o partido e ficar independente na eleição presidencial. Mas aí ele tem aquela que ele chama de melhor alternativa, que é, ou melhor, aos 43 do segundo tempo, recuperar o protagonismo e capitanear uma tentativa de unificação das candidaturas de Ciro, Simone Tebet, Luciano Bivar e Luiz Felipe Dávila para a construção de uma candidatura única do Centro Democrático. A gente sabe que isso aqui realmente é muito difícil, né?
ou, na pior das hipóteses, diz ele, ou algum pacto de apoio recíproco na reta final nos últimos 15 dias. E aí ele vai dizer que ele, FHC e Cristóvão Buarque lideramos um manifesto e uma mobilização neste sentido em 2018. E aqui ele fala qual vai ser a sua atuação pessoal. Diz ele, particularmente, gostaria de patrocinar a aproximação de Ciro Gomes e Luciano Bivar, que é o presidente da União Brasil, o maior partido hoje que nós temos no país, em termos de dinheiro e tempos de televisão, que tem demonstrado disposição, segundo ele, para apoiar as grandes reformas que o Brasil necessita. Desde cedo, finaliza, tem um lema ensinado por um velho dirigente partidário: política se faz com o coração quente e a cabeça fria. É com esse espírito que reafirmo, Ciro Gomes é a verdadeira terceira via. Bom, pessoal, o Ciro nunca gostou do termo, porque meio que reduz um candidato a um termo e não a uma ideia, né? Mas o Marcos Pestana, é bom lembrar, faz parte de um partido, PSDB, que buscou a tal terceira via até agora. Então faz sentido ele usar da forma como ele próprio finalizou o seu belíssimo artigo. Eu espero que mais políticos e mais pessoas, mais eleitores tomem consciência do momento grave que vivemos e não podemos achar que para combater a tragédia atual precisemos voltar àquilo que deu causa ao momento presente. Bolsonaro foi parido, usando aqui um termo que o próprio Ciro tem usado, pelos erros e contradições do Lula e do PT. Agora, faz sentido votar naqueles que ajudaram a criar Bolsonaro para eliminar o Bolsonaro? Na minha opinião, não. O Brasil tem alternativa. Nós teremos aí, além de Lula e Bolsonaro, mais uns 7 ou 8 nomes concorrendo à presidência. E o Ciro está em terceiro lugar, como ele disse aqui, pronto para atingir um percentual que seja capaz de passar confiança para o eleitor e o Ciro, então, pegar a onda e ajudar o Brasil a se livrar dessa polarização que faz muito mal para todos nós. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!